dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa terça-feira, hoje, dia 24 de fevereiro, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2026. Desejando a você, a sua família, muita paz, muita tranquilidade. Que neste dia de hoje, nessa terça-feira, você possa ser melhor do que ontem. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a cada dia a gente possa ser melhor do que o dia anterior. Precisamos de mudanças, precisamos de conversão, precisamos de nos deixar abandonar pelos erros que passaram. E ontem já é passado. Que você possa olhar para ontem e dizer: hoje não repetirei aquilo que eu fiz de errado ontem. É fácil? É não. Vivemos num mundo cheio de atribulações, cheio de curvas fechadas, onde às vezes nós nos perdemos nessas curvas. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente coloque sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Nas nossas orações matinais, vespertinas, nas nossas orações dentro do nosso quarto, fechado. A nossa oração sincera, aquela que sai do coração, com as nossas palavras, com nossa simplicidade. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tenha essa fé, essa certeza de quem persevera sempre vai conseguir um bom resultado. Porque a palavra de Deus diz: perseverem, eu venci o mundo. Foi assim que Jesus disse: eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Por isso que a gente não se pode deixar abater pelos acontecimentos do dia a dia, a gente não se pode deixar se entregar à raiva, ao ódio. Temos que ter essa fé verdadeira, sempre buscando a verdade, buscando a dignidade, buscando nossos direitos, buscando a nossa realização, mas sempre com Deus no coração, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas se tornam mais suaves. E o evangelho de hoje, nesse dia 24, é o evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçam. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que a oração do Pai Nosso foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus que nos ensinou. Por isso que eu acho a oração mais importante de todas, que foi Cristo que nos ensinou a rezar e disse: rezais assim. E ela diz tudo: perdoai os teus inimigos, perdoai a quem te ofendeu, dai-nos o pão de cada dia. As coisas mais importantes para a nossa vida está na oração do Pai Nosso. Se formos analisarmos cada palavra, cada parágrafo, cada frase dessa oração, ela nos diz muita coisa. Ela nos trata como verdadeiros filhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, na oração do Pai Nosso diz assim: perdoai quem te ofendeu. Se nós não perdoamos uns aos outros, se nós guardamos rancor, raiva e ódio, como vamos chegar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados? Se não formos capazes de perdoar ninguém, se não formos capazes de ter o coração manso e humilde.
Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso já agir com sabedoria. E aqui não estou falando de ninguém abrir mão dos seus direitos, das verdades, das indagações da vida. Não, eu estou falando de agir com o coração voltado para Deus. Na oração do Pai Nosso, nos diz para perdoar. E se assim fizermos, nós também seremos perdoados. Olha que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs, nós sermos perdoados por Deus. Já pensou? A gente chegar lá na hora derradeira, chegar lá diante de Deus, diante do trono, e ouvir: os teus pecados estão perdoados. Vem para junto de mim. Isso é o que vale em toda a nossa vida. É a conquista da vida eterna. Por isso eu digo a você, nesse dia de hoje, haja com retidão, haja com misericórdia, na sua vida inteira. Haja sempre com justiça. E aqui eu não estou falando de ser bonzinho. Ser bonzinho é uma coisa, ser lerdo é outra coisa. Eu estou falando de justiça. Deus amou a justiça. Deus ama o justo. Em todo o Evangelho, Jesus sempre fala, a palavra de Deus sempre diz: seja justo. Deus ama o justo. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, sabermos agir com sabedoria e com justiça, para assim sermos agradáveis aos olhos de Deus. Para não nos tratarmos quem tem posição, quem tem status na vida, quem tem dinheiro de um jeito, e tratar aqueles menos favorecidos de outro. Né? Quantas vezes nós vemos essas coisas acontecendo no nosso meio? Quantas vezes nós vemos pessoas dando valor e dando razão a quem tem status, a quem tem dinheiro, enquanto o pobre, que é honesto, fiel, mas não tem status, nem posições importantes, nem dinheiro, não é ouvido e, além de não ser ouvido, ainda é desmentido, ainda é encarado como mentiroso, ainda é tratado como ninguém. Essa é a justiça que Deus fala. Precisamos ser justos. E a justiça principal vem de Deus. Que nessa terça-feira você possa dizer para você e para a sua família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para isso é preciso agir como verdadeiros cristãos. É preciso agir voltado para a palavra de Deus, para a palavra de Jesus Cristo. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ser o doutor formado na palavra, aquele que entende tudo, aquele que sabe tudo. Não. Eu estou dizendo que a gente tem que falar como leigo, como pessoas voltadas para a palavra, mas do seu saber, do seu entender. Isso é o que importa. Porque ninguém sabe tudo e nem vai saber nunca. Mas quando abrimos o coração para a palavra de Deus, Ele nos instrui e Ele nos orienta. Assim seja também em sua vida, que você possa sempre dizer com o coração contrito: Senhor, dai-me sabedoria. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.